paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos. E quero glorificar a Deus, porque eu estava meio aflito hoje à tarde ainda com relação à palavra. E Deus confirmou de uma forma extraordinária essa palavra hoje nesse lugar. Glória a Deus. Amém? Abram comigo as vossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 24. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar a ministração, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Nós cantamos aqui hoje a Ele a glória, a Ele, realmente. E eu quero perguntar a vocês, por que é que vocês glorificam a Deus? O que mais faz com que vocês o glorifiquem? E eu pessoalmente quero responder. Eu glorifico a Deus porque eu sei que Ele não mente no que Ele fala. Graças a Deus. Amém? Vocês conhecem essa passagem, mas eu creio que Deus falará ao coração de vocês. E ao meu Ele falou primeiramente. Lucas 24 e o verso 15. Todos acharam? Amém. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Amém? Amém. Com certeza todos os irmãos já conhecem. Mas eu comecei fazendo uma pergunta. Pode se sentar, meus irmãos. E eu quero continuar nessa linha de raciocínio, se assim o Senhor permitir. Mas eu vejo que, como a própria palavra diz, há muitos entre nós que são mentirosos, que têm entrado em nosso meio. Há muitos também que vão abandonar a fé, dizendo que antes Jesus era o Cristo, mas amanhã já não é mais. E a trocarão por coisas banais. A trocarão por prazeres do mundo, por vícios, por coisas que, como Jesus mesmo disse: eu vos dou a minha paz, mas o mundo não pode dar a vocês. A paz que o mundo dá é diferente. Aí eu quero fazer essa análise juntamente com os irmãos e gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque eu pretendo ser breve. Como eu havia dito aos irmãos, eu creio em Deus, meus irmãos, e indubitavelmente acredito no que Ele diz. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou orando, e às vezes eu estou falando com Deus, eu vejo que há uma incoerência entre o que eu digo e o que eu faço. É forte. E como que eu vou resolver isso, meus irmãos? Só tem uma ferramenta,
que é muito poderosa e que é muito difícil de obter, aqueles que não creem, que é a fé. Aleluia. E essa é a vitória que vence. Qual é? A nossa fé. Nossa fé. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós vemos aqui 2 discípulos, certo? Eu estou errado, a Bíblia não diz que eles eram discípulos. Amém. E Jesus não falou várias vezes sobre o que ia acontecer. Aí eu quero fazer mais uma pergunta para vocês. Por que Jesus revela as coisas para nós? Por que ele usa? Com certeza todos vocês que estão aqui já receberam palavras proféticas. Deus já falou através de vasos, ou já falou através da própria palavra com vocês. E eu faço essa pergunta para os irmãos. Deus fala conosco para quê? Para que a gente fique ansioso? Ele fala, não, estas coisas vos digo para que tenhais paz. Aleluia. Mas o que tem acontecido, irmão, é o que eu tenho visto. Hoje mesmo eu me peguei fazendo uma dessas afirmações. E nós conversávamos no caminho para cá, os pastores. E eu falei assim, nossa, se o mundo continuar por mais 15 anos, a gente vai se escandalizar. Mas todas essas coisas Jesus já falou sobre elas. Está tudo aqui, ó. Está tudo na Bíblia. Então, por que é motivo de escândalo a nós? Todas essas coisas Jesus já nos falou sobre. Então, como eu comecei dizendo para os irmãos, todos nós já recebemos palavras de Deus, certo? E por que nós agimos de forma contrária a isso? E porque às vezes a gente está orando a Deus e está reclamando e murmurando, e acho que Deus fica falando, mas você não está lembrando da minha palavra. Nesse momento, cale a voz e fale assim, Espírito Santo, eu acho que eu estou sendo meio incoerente aqui. O Senhor pode me ajudar, traga a minha memória, aquilo que me traz esperança. Eu falo isso para vocês, meus irmãos, porque eu de mim mesmo não tenho nada para dar a ninguém, sinceramente. Eu, como disse a vocês, estava aflito porque eu queria uma palavra. Falei, Deus, essa palavra que está no meu coração parece que não é para ser a de hoje. E aí eu fui orar de novo. E aí Deus me deu uma nova palavra. E eu falei, mas o senhor precisa confirmar, porque eu não vou subir lá só para ficar falando da Bíblia. Isso aí a gente já faz em casa. E Deus confirmou a palavra. E eu amo isso em Deus, sabe, meus irmãos? Porque eu nunca vou... Eu peço isso ao Senhor, porque eu vejo que as pessoas às vezes se desviam. Amém. Eu vejo que muitos têm se desviado porque têm falado, mas o homem, o pastor é ladrão, o outro é isso, o outro é aquilo. Tá, mas Deus te roubou? Deus mentiu para você? Deus, é forte. Deus chegou e falou assim, não, eu vou fazer isso aqui, aí ele te deu um setinho que fez a volta. Não, ele nunca fez isso. Ele sempre foi claro, mesmo que apesar de dizer, você é um hipócrita, Mateus. Sua oração, ela não convém que você faz. Volta, se arrepende. Ele precisa ser duro às vezes com a gente, mas ele não mentiu. Porque esse é quem ele é. Ele falou isso a Jeremias, o que fez? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra. Eu falo isso sempre. Eu não serviria a um Deus que não consegue cumprir a sua palavra. Eu não serviria a um Deus que não seja capaz de fazer aquilo que ele falou que faria. Então, o meu intuito nessa noite, eu creio que é o que Deus quer nos trazer, é isso. Voltemos ao Evangelho, irmãos. Maravilhoso. Aquele evangelho simples, de promessas simples, mas que são grandiosas, que o mundo não pode fazer promessas iguais, porque eles vão te fazer promessas, né? Você vai ter prazeres, você vai ter uma noite de prazer aqui com alguém, ou você vai se embriagar, ou talvez você se droga até cair no chão e acorda no outro dia. Mas ninguém te prometeu uma nova pátria celestial. Ninguém falou para você que traria uma cidade, que nela você reinaria junto com ele, e que ele deixaria você sentar no trono daquele que criou todas as coisas. Ninguém prometeu isso. Essa promessa vem dos céus. Aleluia. Glória a Deus. Então por que, meus irmãos, somos assim? Eu tenho me feito essa pergunta demais. Falo, Deus, miserável homem que sou. Por isso eu entendo que o apóstolo Paulo, mesmo tendo aquele currículo top, ele falou assim, isso tudo eu considero como nada, pela sublimidade do conhecimento de Cristo, porque ele entendeu que Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus. E a qualquer momento da sua caminhada, ele poderia ter, desculpe a palavra, mas ele poderia ter se enchido do saco e falar assim, acaba com tudo isso aqui. E ele não o fez. Uma das maiores formas de que Cristo expressou todo o seu poder foi de podendo fazer, não o fez. Pois sabia que o propósito era maior. E em alguns momentos, como no Getsemane, na verdade só em um momento ele falou, Pai, se possível afasta de mim, mas aí ele lembrava, falava, mas o propósito é maior. Aleluia. E ele sabia tudo que iria acontecer com ele. Porque o Pai já tinha revelado, ele e o Pai eram um só. Mas
é assim? Porque nós não nos lembramos das palavras que Deus traz? Por que nós não vemos os testemunhos de coisas tão tremendas que Deus tem feito no mundo, mas a gente só vê a desgraça, a falta disso, a falta daquilo, mas e os bens que Deus supriu? E as vezes que Deus fez, conforme Ele falou, que a gente se alegra só no outro dia, mas no outro a gente esquece. Meu Deus, irmãos. Eu estou dizendo isso para vocês, e eu quero, talvez sair um pouquinho, mas eu quero testemunhar sobre algo que eu vivi, eu não tive a oportunidade de falar para os irmãos. Quando eu estive no Rio de Janeiro no ano passado, uma das coisas que mais me chocou, não foi a violência, porque isso aí para mim foi um choque, mas a gente via na TV, eu até achava que aumentava, mas de fato existe. Mas o que mais me chocou foi que eu estive na casa do pastor Marcelias, até gostaria de mandar um abraço para o pastor, e eu fiquei chocado com a forma com que os irmãos da comunidade o tratavam. Era impressionante, eu fiquei assim, eu não sou crente, não é possível, eu não amo meus pastores. E eu mandei mensagem para vocês falando, eu falei, eu fiquei chocado com a forma com que eles tratavam o pastor deles. Realmente o pastor lá era aquele que vai lá no lamaçal e tira a ovelha, mas não que os daqui não fazem, a gente não sabe honrar. Meus irmãos, eu acordava de manhã e as pessoas estavam lavando a louça, o pastor, não, que isso? Não pastor, meu Deus. Quer dizer, elas aceleravam o trabalho nas suas casas, deixavam às vezes as coisas prontas e iam lá ajudar o pastor. Porque sabe que muito melhor é o pastor que sempre estuda a Bíblia, que ora pela vida deles. Né? Porque às vezes o pastor vai se ocupar tanto fazendo as coisas e não vai ter tempo de dar esse suporte espiritual, que é muito mais importante. Então, tendo isso em vista, sabe, e lembrando dessas coisas, eu fiquei pensando assim, meu Deus, tem tanta incoerência, tantas coisas erradas, né? Tem tanta coisa que a gente sabe na teoria, mas que a gente tem dificuldade de aplicar. E eu falo isso para vocês, o que acontece comigo. Às vezes não é só um saltinho assim, às vezes tem um abismo entre o que eu falo e o que eu faço. E eu fico me perguntando, Deus, por que isso? Por que isso? Eu estou falando isso para vocês porque eu fiquei com essa palavra no meu coração. Todas essas coisas que Deus nos fala e usa as pessoas aqui nessa casa para falar. E eu comecei contando o testemunho dos pastores, porque o que é a honra, nós temos aprendido isso aqui, meus irmãos, eu não preciso reensinar isso para vocês. Mas essa forma com que nós honramos, de hoje em diante eu espero que isso aconteça, passemos a honrar mais os nossos pastores, é porque eu não sei se os irmãos conseguem ver, talvez seja porque eu esteja um pouco mais próximo, eu não sei se só eu consigo ver isso, mas vocês observam o cuidado e o zelo que Deus tem nessa casa? Não, mas de verdade, quando vocês vêm das suas casas para cultuar aqui ao Senhor juntamente com os outros irmãos, será que nós prestamos atenção no zelo que Deus tem? Vocês já pararam para prestar atenção nas pessoas? Não que as pessoas sejam importantes, mas os níveis de unção que Deus tem trazido para liberar sobre este lugar. Meu Deus! As pessoas que têm vindo ministrar, que às vezes uma igreja de 5.000 membros não leva. E quando leva, dá R$100 de oferta, e a gente honra duplamente, sempre. Eita glória, é verdade. A liturgia do culto já foi citada, a forma com que a gente faz, com que os pastores têm aqui a liturgia, como nós somos liberais, a forma com que nós adoramos a Deus, a unção de Deus que está sobre esse lugar. Aleluia. Então, eu quero perguntar isso mais uma vez, será que nós realmente sabemos o que é que Deus está fazendo? Porque Deus sempre tem falado sobre essa casa, e muitas vezes Ele fala aqui no culto, às vezes Ele fala em particular com os pastores, mas na maioria, e algumas das vezes eu já vi Ele falar aqui dentro, o zelo que Deus tem com esse lugar. Então, por isso eu me afligi hoje à tarde. Não que eu não me aflija dos outros lugares, porque eu sempre entendo que quando me convidam é porque Deus já tem algo para falar. Ele vai pôr no meu coração, porque Ele me chamou para isso. Embora antes eu não soubesse, porque eu testemunhei isso para os jovens na segunda-feira. Eu falei, achei que o meu chamado era ficar tocando violão na igreja. Mas Deus falou, eu tenho mais. Você quer caminhar em outro nível? Vamos lá. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu não imaginava, sinceramente. Mas essa incoerência, sabe, irmãos, que havia nos discípulos, porque vocês vejam que eles começaram a narrar para Jesus, e Jesus falou, não, nossa, meu Deus, que história em povo. Tá, mas não era Jesus ali o ressuscitado que estava falando com eles? Jesus não sabe o que tinha acontecido. Quer dizer, ele era o verbo vivo andando e ele não sabia. Meu Deus. Aí Jesus severamente
claramente fala com eles. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer, tudo que os profetas disseram. Não foi só eu que disse, Jesus falando. Vocês estão lendo sobre mim faz horas. Isso que ele cobrou dos fariseus. Vocês só cumprem o que convém, só o que vai fazer com que vocês apareçam diante dos homens, né? Vocês fazem as vossas orações lá no templo em voz alta. Oh, obrigado, meu Deus, porque eu não sou como esse publicano. Eu dou dízimo de tudo, as minhas vestes são impecadas. Tá? E por dentro? O que Deus vê é aqui, meus irmãos. Eita O glória! meu louvor é fruto do meu amor por ti, de lábios que confessam o teu nome, lábios que não são mentirosos. Porque o que confessa o nome de Jesus não consegue mentir. Porque o que mente não é filho de Deus, mas filho de Satanás. A Bíblia diz: quem é o pai da mentira? Então, se a mentira habita em mim, é porque o meu pai não é Deus. Desculpe a sinceridade, mas é o que a Bíblia diz. Eita Deus! E Deus trouxe ao meu coração isso aí. Mateus, você está vendo que é muito claro. Jesus falou: ó, convém que eu vá para a cruz, eu vou morrer. Pedro até fez aquela cena: não, eu vou morrer. Meu Deus, eles estavam todos à parte. Eu creio que ele queria eles sentados. Nossa, hoje Pedrão deu uma bola fora lá, Jesus deu mais uma nele. Mais uma vez ele afoito, foi querer. Aí Jesus falou: não, convém que eu seja morto, convém que no terceiro dia eu ressuscite. Tudo isso vai acontecer. Isso vos tenho dito para que tenhais paz. Não fiquem tristes porque eu vou para que o Consolador venha. Tudo ele falou para nós. Ele falou: no final dos tempos haveriam guerras, rumores de guerras, catástrofes naturais. Um dia estaria 50 graus, no outro dia 30. Aí nos Estados Unidos está fazendo, em 80% do país, menos 50 graus. Ué, vocês entendem? Então, quando a pessoa fala para mim: eu creio em Deus, a primeira coisa que eu falo: tá, mas você acredita na Bíblia? Ah, não. Aquela do Adão e Eva não tem condições. A arca de Noé, como é que pode? Então você não acredita em Deus, meu amado, minha amada. Porque a palavra de Deus não é mentira. Não é história para dormir, que a gente conta para criança. Ela edifica, ela fala conosco. Eu tive uma experiência uma vez no hotel na madrugada, quando eu trabalhava. Eu tirei o meu intervalo e meu colega foi logo em seguida. E eu fiquei sozinho ali. Eu gostava desse momento que eu abria as Bíblias assim. E às vezes um livro que eu estava lendo e ficava ali meditando. E eu abri a Bíblia aleatoriamente e saiu uma passagem sobre a ressurreição de Cristo. Mas foi tão interessante, eu só não vou dizer que foi por causa do filme do Mel Gibson, porque eu sei que vem de Deus. Quando eu li o texto, eu senti uma presença muito forte de Deus. E é como se eu estivesse revivendo assim. Cada linha que eu ia lendo, assim, a minha mente se fascinava. E eu começava a pensar: meu Deus, embora fosse uma cena muito triste, mas motivo de alegria para nós a morte do nosso Salvador. E eu fiquei maravilhado, eu falei assim: meu Deus, que experiência tremenda que eu estou tendo. E aquilo não cessava. Cada linha que eu li toda a história da crucificação ali de Cristo, e eu achei aquilo fantástico. Mas por que isso acontece? Porque a palavra é viva. Então, olha a incoerência. Eu não sei se é por falta de conhecimento, não é possível, acho que é por falta de fé. Mas a fé vem pelo ouvir, e as pessoas não querem ouvir. A Bíblia diz que no final dos tempos procurariam quais tipos de mestres? Os que diriam as coisas segundo aquilo que elas estavam ouvindo. E que a verdade as faria ter comichão no ouvido, elas não aguentariam. Não, isso aí não dá. Esse é herege, não concordo. Tá, mas você tem argumento? Não tem. Porque você não concorda, porque infelizmente você está fazendo parte da estatística dos que não vão entrar no reino. Porque há os que vão entrar e reinar, vão triunfar com Cristo, mas também há os que não vão. Os dois lados são reais. É verdade. A Bíblia diz o que de Jesus? João capítulo 1. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e andou entre nós. Vimos a sua semelhança. É esse versículo mesmo, né? É, só para eu não misturar aqui. Aleluia. Tá. A Bíblia diz que Jesus manifestava o Pai. Quem viu o Pai, via Cristo. Quem via Cristo, via o Pai. Amém? Amém. E o Espírito Santo glorificaria quem? A Jesus. Aleluia. Então, como pode, se os três são um deles mentir? Deus, o Pai, fala: tá, mas ele estava só. Não, ele não precisa, Deus não precisa disso. Porque na verdade, meus irmãos, a verdade mesmo é que Deus não precisa de nós para nada. Porque assim, ó, se eu entrar ou não no reino, ele não vai deixar de ser Deus. Quem ele é hoje, quem ele é, foi
e será, nunca vai mudar. É verdade. Isso nunca vai mudar. Deus é Deus, sentado no seu trono e ponto. Glória a Deus. Mas nós mudamos. Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, hoje uma pessoa está aqui, aí acontece um escândalo no altar, desvia. Então quer dizer, por quem que você estava na igreja? Era Jesus? Porque Jesus te mentiu? Jesus falou para você, ó, eu vou fazer isso aqui. Não fez. Não, aí você ficou lá frustrado. Não. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eita, E olha quem falou isso, foi uma pessoa que passou a prova. Não era essas viroses que eu peguei semana passada e fiquei lá, ô Jesus me leva. Não, a prova Jó passou, meus irmãos. Porque ele não teve tempo nem de respirar. é verdade. Jó estava lá no campo, meu Deus, suas ovelhas morreram, seus jumentos morreram, seus filhos morreram. Ele não teve tempo de respirar. Pode ler, a história conta. Sequencialmente, os servos foram chegando um atrás do outro. E Jó falou no final. Ali pelo capítulo 18, ele já começa a entender que não era porque ele era justo ou não, simplesmente porque Deus tinha um plano. Deus estava querendo, porque Satanás foi muito ousado. Foi ousado. Chegou diante de Deus. De onde vem? Vem de caminhar sobre a terra, de andar por ela. Satanás só vai caminhar pelo caminho que é dele. Esse mundinho aqui que nós estamos vendo, que é esse aglomerado de obras da carne, é de Satanás. Aqui ele caminha, é dele. Mas ele não vem aqui porque é dele, simplesmente. Ele vem porque Deus deu a nós, mas nós entregamos a ele através do pecado. Sobre quem Deus falou? Vai, domine sobre a terra e tudo que nela há. Foi para Adão. Nós somos descendentes dele, era tudo herança nossa. Mas aí Adão pecou e nós herdamos isso. E através disso, o pecado entrou. Muito obrigado. Então eu estava falando para vocês sobre Jó. Ali pelo capítulo 18 você percebe que ele começou a entender o porquê. E ele falou assim, bem sei que tudo podes, e que os teus planos não podem ser frustrados. Aí você vê o discurso de Jó, você vê que era pesado, ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Maldito seja o dia que foi concebido. E ele faz aquele discurso pesado, você fala, meu Deus. Mas ele entendeu no final. E ele entendeu que tudo estava debaixo da potente mão do Senhor. Não é porque ele era mais justo ou não. E veja só que interessante. Deus tinha um plano muito maior do que aquilo que aconteceu com Jó. Porque primeiramente ele foi desafiado por Satanás. Porque Satanás falou, eu não posso tocar porque o Senhor pôs uma cerca em volta dele. Tira para você ver se ele não vai blasfemar. Deus falou assim, olha, a Bíblia nos faz refletir dessa forma. O testemunho que Deus deu sobre Jó já dizia quem Jó era. Mas Satanás falou, não, é por isso e por aquilo, pelas coisas que o Senhor dá a ele. Mas não era por isso, era por causa do coração de Jó. Tanto é que até a mulher dele falou, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. E ele falou assim, mas fala com alguém que não tem entendimento. Fala com Nécia. E por que isso aconteceu? Por que tudo isso sucedeu-se a Jó? Porque hoje nós precisávamos saber dessa história também. E ela edificaria nós. E foi todo inspirado por Deus, mesmo a dor de Jó. Eu tenho meditado, meus irmãos, de forma profunda. E aí, uns sabendo do meu testemunho, pode até dizer que é hipócrita. Porque eu vou citar o exemplo de uma doença muito comum e terrível entre nós, que é o câncer. Deus me curou de câncer, como eu já testemunhei a vocês. Eu tinha 15 anos, mais ou menos. E depois disso eu ainda ingressei nas drogas. Por que Deus não permitiu que eu morresse? E por que tem pessoas que são muito melhores do que eu e Deus leva? Essas são perguntas que não cabem nós trazermos. Porque os propósitos de Deus, eles são mais altos do que os nossos. Meu Deus, é assim mesmo. A mente, hoje eu falava sobre isso com Deus. A mente de Deus, eu fico imaginando. Isaías cita coisas tão gloriosas. Jeremias e toda a Bíblia cita sobre a grandeza de Deus. Moisés, tudo que Deus fez, um monte de fumegava. E o conhecimento que Moisés tinha. E eu fico imaginando o vislumbre tão pequeno que nós temos da mente de Deus, mas o maior propósito, que é a de salvação e de que nós estejamos com Ele, foi revelado a nós, que é Jesus. Meu Deus. E como que Deus teve que minimizar o eterno e o santo para que nós compreendêssemos hoje essas coisas. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, mas era muito maior. E Deus falou assim, mas eles têm uma mente muito pequena, eles focam muito no que vem. Então eu vou dar a eles uma ferramenta poderosa, que é a fé, que vai fazer com que eles vejam além.
há meses atrás nós víamos todas as cadeiras brancas, eram meio desconfortáveis. Mas olha como vemos hoje. Mas foi resultado do quê? De fé. Aí você vai falar, não, mas foi do dízimo e das ofertas. Não, tudo bem, mas vocês dizimam por quê? Vocês estão pagando a Deus pelo seu benefício? Não, é por fé. Porque você entende que aqueles 10%, que é tão pouco afinal de contas, mas que faz falta às vezes. Você entende que você está retribuindo a Deus um favor que Ele te deu, você não merecia. Porque se eu vou trabalhar não é porque eu sou bom, é porque Ele está me dando saúde. Glória a Deus! Primeiramente, antes de saúde, Ele me deu um trabalho. É ou não é? Ou é porque eu sou bom? Não, meus irmãos, é tudo graça de Deus. Então, lembrando e pensando em todas essas coisas, eu faço mais uma vez a pergunta a mim mesmo: por que eu sou assim, Deus? Por quê? Porque a gente se escandaliza tão fácil. Por que a gente não consegue crer? Por que as coisas que Deus prometeu a nós foram tão grandiosas, mas a gente não crê? É verdade. Aí você fala, eu creio, no fundo do meu coração, não creio, porque se o nosso coração realmente tem tanta fé como a gente disse ter, a gente andaria de forma diferente. Meu Deus. É verdade. Então, o apóstolo Paulo falou, vocês são as cartas que o mundo lerá. Aí eu te pergunto, eu me entristeço às vezes pelos lugares que eu frequento, muitas pessoas não são convertidas, embora eu saiba que essa não é uma responsabilidade minha, porque eu não posso salvar ninguém. O meu dever é de ter um testemunho de Cristo. O meu dever é de pregar a boa palavra, quer ouça ou quer deixa de ouvir, quer seja bom o tempo, quer seja oportuno ou inoportuno. Esse é o meu dever, mas eu não posso salvar ninguém. E eu me entristeço que eu falo assim, meu Deus, mas o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. E eu não posso fazer nada. E o que eu faço é tão pouco. Mas, sabendo que uma alma vale mais que uma vida, eu tenho pensado dessa forma, sabe, meus irmãos? Porque não é performance. Quando nós subimos para louvar a Deus, vou citar um exemplo, não é performance que faz com que vocês sintam unção. Porque voz bonita, meus irmãos, o Pavarotti tem, o Bono Vox tem, os vocalistas das bandas profanas que a gente sabe que fazem letras blasfemando do Senhor, eles têm. Mas por que quando a gente ouve uma música consagrada ao Senhor, espírito místico, a gente sente Deus? E quando a gente ouve alguém que tem o temor ao Senhor, e que tem essa ferramenta extraordinária que é a fé, e crê que através do que Ele pode fazer, que é um dom que foi dado por Deus, as pessoas vão sentir essa presença. Isso pode tocar a vida, se transformá-las. Por que somos assim? Porque como esses discípulos, às vezes estamos caminhando com o mestre, está queimando o coração, mas a gente está ali reclamando, mas nós críamos que Ele era o que haveria de redimir Israel. Como foi que Jesus falou? Ele ia pegar a espada e ia sair matando todo mundo, porque se ele pudesse, se ele quisesse, ele tinha feito. Nem seria como os humanos, ele chamaria os anjos. Mas por que ele não fez? Porque era necessário que ele fosse rejeitado. Era necessário que, aos olhos naturais, ele não tivesse nada a oferecer. Meu Deus. Ah, mas eu vou crer nesse coitado aí, eles diziam. Olha só, ele não tem nenhum jeito de inclinar a cabeça. Ó, nem as pessoas que estavam seguindo ele ali, ó, de repente foi tudo embora, ficou só os 12. As pessoas estavam vendo e pensavam essas coisas de Cristo. Mas aí eu te pergunto, mesmo assim, enquanto ele caminhava, a palavra que ele falava não se cumpria, pessoas eram curadas. Ele oferecia salvação. Meu filho, a tua fé te salvou. Vai que a tua fé te salvou. Aí perguntava ele, os escribas queriam pegar ele na lei, mas ele era lei, não tinha condição. E mesmo Jesus vencendo por orgulho e por religiosidade, eles não cediam e continuavam tentando pegar o mestre. Todas essas coisas vos digo para que tenhais paz. Essa paz hoje, que foi predita por Jesus, é através do Espírito Santo. Meu Deus. Quando eu olho para a minha conta, quando eu olho para as contas de a vencer, é difícil, irmãos. Eu não estou falando que é fácil ter fé. É difícil. Mas a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, onde nós buscamos às vezes? Chega estressado no trabalho, a gente liga na Netflix, eu falo o que eu faço também. Mas o que era melhor eu ter feito? Dobra o joelho e ora, mano. Dobra o joelho e ora, porque você vai ter uma perspectiva diferente. Talvez a situação naquele momento vai mudar. Mas o importante não é a situação, o importante é o jeito como olhamos para elas. Eu sei que eu estou falando de coisas que não são fáceis de acordar, mas que são possíveis, porque não vem só de nós. Aliás, não vem de nós.
Deus pede passos a nós, mas o caminho é dele, Verdade. o visual cuida dele. Ele só pede. A maior dificuldade de nós caminharmos no caminho, João 14,6, é porque a gente é desobediente. Porque nós somos, olha aqui, ó, nécios e tardos de coração para crer. É verdade? É É Deus. verdade. Eu falo para vocês que cortou em mim primeiro. Eu quero, sabe, meus irmãos, como aquela canção diz, adorar a Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Porque tem coisas que Deus faz por nós, que às vezes as nossas glórias, eu sempre sinto que são pequenas, mas que são tão grandiosas. É Deus. E Ele esperava que nós crescêssemos mais, e que a gente confiasse mais, que a gente não se atribulasse na temporada. Porque todo o resto do ano, você vai ter que clamar para Deus se sustentar, mas na temporada você não dá um diazinho do Senhor, só pela graça. A pastora tem que ficar chorando aqui para os irmãozinhos lá. Quer dizer, nós temos a profissão de fé do cristianismo, mas a gente não vem no culto. Aí a gente fica falando que o Espírito é endemoniado, mas eles não ligam nem o celular lá no momentinho deles de passe, irmãos. Eles não abrem a boca para nada. Eles recebem lá só pela graça, do lado negro da força. E a gente vem na igreja, mexe no celular, pinta as canecas, põe o pé na cadeira, só não põe mesmo, porque senão a pastora vai estar aqui. Quer dizer, que temor é esse que nós temos? Que situação deplorável. Glória a Deus. A gente se sobrepõe, mas é religião, meus irmãos. A religião não serve de nada, não produz salvação. Se você tem o cabelo grande ou curto, ninguém se importa. Deus não está vendo isso. Deus está vendo o teu testemunho. Se o seu cabelo é grande, mas a tua língua também, não adianta de nada. É verdade, Meu Senhor. Deus do céu, é difícil de entender. Jesus não é uma religião, Ele é o verbo vivo, Ele é a palavra. Ele é o caminho sozinho, Ele é o caminho. Eu citei isso para os jovens lá segunda. Por que Deus precisa de 5.000 religiões para levar você a Ele? Se Ele já tem um caminho preparado. Quer dizer, Ele está aqui, mas você tem que dar a volta, vai lá, não precisa, vai até Ele e fala com Ele. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Eu testemunho essas coisas, sabe, meus irmãos, e eu falo porque o que me tirou de onde eu vim não foi natural. Quer dizer, eu poderia ter me internado, mas e as outras coisas? Porque a droga não é um problema em si. A droga é um vício, né? O nosso corpo pede, sente, tudo bem. Mas o problema é que a droga destrói o caráter. Você fica mentiroso. Você faz de tudo por ela. Então, para fazer de tudo por ela, você vai ter que mentir. Porque eu vou te perguntar o que você está fazendo. Não estou fazendo nada. Eu vou só numa festa ali. Eu falava para minha avó, vou levar meu namorado no shopping. Pegava 100 reais e tirava tudo de cocaína. Então, eu precisava ser mentiroso. Ela foi destruindo esse meu caráter. E teve um momento que Deus me tirou. Não foi natural. Não foi natural. Por quê? Porque, como eu comecei a testemunhar a vocês, que Deus não me curou, porque Deus me curou do câncer, Ele não cura outros, eu não sei. Mas eu sei que Ele pode. Então, quando alguém fala para mim assim, Mateus, olha só que terrível câncer, eu não sei, eu não consigo ver toda essa situação. Eu sei que é triste e dói, eu sei que tem todo um efeito, mas eu sei que Deus é muito maior. E eu sei que mesmo na dor, Ele está usando de uma linguagem para que a gente entenda algo. Glória a Deus. Porque às vezes Deus vai ter que pôr a gente na cama, porque a gente é desobediente sim. Nós somos tardios em crer, a gente tem um coração durinho a serviço aqui só pela graça. Porque nós somos assim, mas nós somos povo de Deus. Não é como que as pessoas falam que nós vamos entrar ou não nos céus, é porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia não fala, vocês são tudo bonzinhos, glória a Deus, e vão entrar aqui no reino do meu Pai. Não, não. Se me amardes verdadeiramente, seguirei os meus mandamentos. É verdade. A gente canta Ele é glória, a gente canta que a gente ama a Deus, mas por que eu glorifico a Deus? Porque Ele não é mentiroso. Porque Ele não assombra igual em nós. Tipo, hoje crê, amanhã não. Ele é, foi e será. Amém. Por isso me estimula muito, porque às vezes eu olho a situação e eu não consigo ver com os olhos da fé. Eu falo assim, meu Deus, na situação, todos sabem onde eu trabalho, sabem a luta com que eu passo, mas eu preciso, eu tenho que achar um jeito de ver com os olhos da fé. E ver que através daquele lugar Deus está me moldando por um propósito muito maior. Glória a Deus. Bendito é o nome do
Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. Ele ia embora, se eles não tivessem chamado. E aquilo não ia ter valido para eles, porque eles reconheceram a Jesus no momento que ele partiu o pão, porque só ele fazia. Era a nova aliança, era a marca de Cristo, partir do pão. Isso porque ele fez. Então eles sabiam. Se eles tivessem simplesmente uma conversa legal, né? Nossa, como a Bíblia mesmo diz, eles estavam tristes, mas essa é a nossa alegria. De Cristo ter morrido, não foi bonito, foi escândalo, mas essa é a nossa alegria. Hoje, por isso nós temos vida, mas não vida aqui. Jesus não prometeu, como eu vi na internet outro dia um sermão, ele não prometeu um Rolls Royce para as pessoas, BMW. Não, ele prometeu vida eterna. Se vier para você uma BMW, você irmão, glória a Deus, e deixa eu pedir que eu gosto. Aleluia. Mas a nossa esperança, o nosso padrão está. Eu estou dizendo a vocês porque, meus irmãos, o mundo vai de mal a pior. E eu não sei não se daqui uns dias para conquistar as coisas vai ser só na corrupção, só na graça. Vai ter que comprar alguém, para você comprar uma casa, você não vai mais na caixa simplesmente pedir lá um financiamento, você vai ter que molhar a mão de alguém, vai ter que falar com você alguém. Porque no nível que nós estamos vivendo, meus irmãos do céu, a falta de sensibilidade, não, mas eu não estou falando de ser bom, não, estou falando de humano. Eu estou vendo dos comentários na internet das pessoas falando sobre lá o acidente que aconteceu com o Madinho. É bem feito, porque botaram não sei o que. O que é isso? Quer dizer, não tem o mínimo de consideração, o mínimo de amor pelas outras pessoas. Aí Jesus falou: como vocês serão reconhecidos como meus discípulos? É, meu Deus. Se vos amardes uns aos outros. Aleluia. É o que a Bíblia diz. Então, sabe, meus irmãos, é como se tivesse um outro evangelho. E Paulo falou: mesmo que seja um anjo, que agora tem mais um que descobriu, o pastor disse que encarna um anjo Gabriel. E aí ele cobra R$3.000 para desfazer a macumba. Meu Deus do céu! Então, se há esse outro evangelho que está sendo pregado, e essa outra ladainha, Paulo falou: considere isso anátema. O evangelho ele é puro e simples, direto. Glória a Deus. Ele vai fazer você olhar, ver quem você é. Aí Deus vai até te usar para os outros, mas ele vai falar: olha quem você é. E mesmo assim, a gente canta e as pessoas recebem, a gente prega e as pessoas recebem por graça, não por quem eu sou. Porque, como eu falei para vocês, eu não tenho nada a oferecer para os irmãos. A gente pode fazer um som legal, tá? Mas o que isso muda na vida de alguém? Nada. Jesus fala de impactar, fazer um impacto, sabe? Fazer com que você olhe e fale: eu preciso mudar. E isso é um milagre muito grande. Porque o nível de orgulho que caminhamos hoje ele é extremo. E alguém reconhecer que realmente existe Deus, é só Jesus. É verdade. Então, meus irmãos, Aleluia. como mesmo eu citei para vocês, creiam em Deus, sabe? Porque meus irmãos ele tem falado conosco tanto. Se eu entregasse o microfone agora na mão de uma criança aqui, eu sei que ele falaria. Aleluia. Pelo zelo que ele tem neste lugar, pelo propósito que ele tem. Então, a Belinha Frada é melhor dos outros? Não, eu creio que são sementes que estão sendo plantadas ao redor de todo mundo. Vários lugares. Vão sair daqui algumas e outras já estão sendo plantadas. Outros ministérios, mas uma igreja, uma só. Um só corpo, um só amor. Glória a um Deus. só Espírito. Eu desejo que, assim como aconteceu com aqueles discípulos, aconteça conosco. Eu creio. Porque talvez nós estamos caminhando aqui há dias, tempos, há talvez anos, e a gente não está recebendo. Por que está acontecendo isso? Quer dizer, com as palavras fortes que são pregadas, que tem gente que passa mal, a gente não está recebendo mesmo, porque eu não sei o que Deus vai fazer. Porque os sinais são para os que não creem. Agora, se você quiser reconhecer hoje aqui que você não crê, para Deus aí precisar fazer um sinal, tudo bem, não tem problema.
Mas se a gente está dizendo que crê e está pedindo sinal, não, isso não dá mais. É, papai. Porque se você caminha por sinal, olha só como que é interessante. Você tem um filho, vou citar o exemplo aqui do irmão Ricardo. Toda vez que você quer que o Guilherme faça alguma coisa, você vai dar alguma coisa para ele. Olha, meu filho, vai e faz. Ele vai fazer, toda vez. Aí toda vez que ele fizer, ele sabe que tem uma recompensa. Porque é assim que você criou ele. Então por que Deus não fica fazendo sinal toda hora? Por que Deus não faz mais cair fogo do céu como fez antes? Mas ele vai fazer em breve, muito em breve. Eu não quero estar aqui para ver. Mas ele vai fazer de novo. Por que ele não está fazendo mais, talvez, tantos sinais? E ele faz muitos, mas eu digo assim, porque ele não está criando a gente nesse relacionamento pífio. Porque se ele ficar fazendo só sinais, uma hora ele parar de fazer, você desvia. Então ele quer que você creia pelo que está escrito, pelo que ele falou. Às vezes ele vai te falar, na hora você não vai receber. Eis que te farei no pastor, eis que te farei no obreiro, eis que você pregará e as multidões. Amém? Tá, mas aí você fala, tá, mas hoje eu estou devendo, estou só pela graça, às vezes ainda estou com um pecadinho aqui que eu preciso me livrar. Aí você olha para si mesmo e não vê, tá, mas Deus falou. Então, quando ele falou, ele não está falando do que ele está vendo. Deus, ele já vê lá na frente. Ele não é como nós, ele não vive preso atrás. Quando você deixa, quando você abandona a prática e deixa, ele já esqueceu. Ele não vai ficar, Mateus, você está falando hoje, mas antes você usava drogas, olha aqui, ó, o que você fez. Não, eu não fico fazendo isso. Porque a minha consciência tem essa lembrança. E elas não são usadas como peso, mas elas hoje são, porque as minhas feridas têm o poder para curar. Então hoje eu posso falar com mais empatia aquele que usa droga, ou que usou. Tem um histórico, talvez esteja passando por algum problema. Eu sei que a história talvez não será a mesma exatamente, mas eu de alguma forma poderia ajudar, trazendo isso para o Evangelho. Porque só Deus muda o homem, meus filhos. É verdade. Quantas pessoas que estão casadas e juram amar, e às vezes até mata porque tem o crime passional, diz que matam por amor. Mas ele não muda pelo outro. Às vezes uma mulher pede, um homem pede, fala, muda, melhora isso aqui e a pessoa não faz. Aí o único que consegue operar isso é Deus. Só um casamento aos pés do altar pode fazer isso. Eu não sou casado, mas eu peço para que, se Deus me der essa graça, eu acredito que vai. Eu quero ser um sacerdote para a mulher. Porque eu sei que ela não precisa, sabe, hoje as mulheres se deitam assim tão fácil, porque também está difícil, os homens estão tudo virando a casar. Mas os que sobram, elas vão entregando de graça, mas porque ela precisa entender que o homem tem que vê-la corpo, alma e espírito, e ver todas as suas necessidades. Não só aquilo ali na hora, que ele nem fez pensando nela, ele fez pensando em si mesmo. Tanto é que quando acaba ele, tchau, precisa ir embora. Aí vai gerando um monte de feridas, um ciclo de feridas. E o Satanás vai trabalhando e vai ferindo até que a pessoa não aguenta mais. É verdade, meu Deus. Outros desistem, outros se entregam. Então eu estou falando isso para vocês e eu tento falar com bom humor porque é pesado. Mas agora a pergunta é muito simples nesse quesito. Vamos falar de relacionamentos. Qual foi o preço que Jesus pagou por nós? Eu não sou capaz de dar esse preço, mas a Bíblia fala, olha só. O homem tem que fazer o que pela mulher? Amar ela até o ponto de dar a sua vida. Porque foi o que Cristo fez na igreja. Meu Deus. O mais interessante é que tudo que eu estou falando para vocês, eu falo que Jesus fez. E ele não só falou, ele fez. Ele falou assim, olha, quando vocês se casarem, o apóstolo Paulo falando, grande mistério, vocês têm que olhar, por exemplo, de Cristo da igreja. Façam assim, porque Cristo fez assim. Andem em temor, porque Cristo andou. Isaías capítulo 11, dos 7 Espíritos de Deus que você vê ali sendo citado, e deleitou-se ele no temor do Senhor. Ele quem? Jesus. Abre comigo a Bíblia. Isaías capítulo 11. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Verso 3: E deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho de leão e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Esse é o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Foi ficar entre nós, e o que hoje está aqui através do seu Espírito. Glória a Deus. Eu tinha essa paranoia por muito tempo. Eu não sinto Deus, eu estou em pecado. Mas aí eu não abri o coração. Então, onde está escrito? Eu arrombarei a porta do vosso coração. Não, ele vai ficar batendo. O carpinteiro vai só batendo. Vai batendo. Você tem o direito de rejeitar ele. Não tem problema. Ele vai continuar batendo. Não estou em casa. Ele sabe que você está lá. Ele vai ficar batendo. Se você abrir, ele entrará. Se você não abrir, ele vai. Então, por que somos assim, meus irmãos? Porque a gente diz que crê, mas quando Deus pede, a gente faz tudo ao contrário. E mesmo assim, Ele não deixa de nos amar. É verdade. A coisa mais fascinante, meu irmão, eu gosto de ciência, sabe, da natureza, mas a coisa mais fascinante é que eu não encontro a resposta sobre o amor de Deus. Eu não consigo entender por quê. Eu olho para mim e falo, porque o Senhor me ama. Eu olho às vezes para as coisas que a gente ouve e falo, meu Deus, como pode? Mas o amor de Deus, Ele é muito maior do que todas essas coisas. Ele consegue cobrir tudo. Deus, Ele é rejeitado. Blasfemam o nome dEle. Dizem que Ele é mentiroso. Falam coisas que Ele não disse. Fazem atrocidades em seu nome e Ele continua nos amando. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que é de tal maneira para Deus, que fez os céus e a terra. Um Deus que pega o mar e mete na concha da sua mão, que conhece cada estrela pelo nome e a chama, e elas vêm à sua presença. Aleluia. O que seria de tal maneira para Deus? Ele abriu mão de quem Ele era, veio à terra, e andou entre nós, e nós cuspimos dele, blasfemamos o seu nome, falamos a Ele que Ele tinha parte com Beelzebub. Como um cordeirinho quietinho ele foi a cruz. E em toda a sua história, Ele poderia parar, chega, cansei. Mas Ele não fez. A morte de cruz é sofrida. Vocês viram no filme do Mel Gibson, já vi os documentários acerca da crucificação. E Ele passou por isso por nós. E não foi simplesmente a morte de cruz, porque outros morreram na cruz. É verdade. Mas foi tudo que envolvia, porque Ele abriu mão de quem Ele era. Ele deixou os céus dos céus onde Ele habita. E toda essa gloriosidade e veio até nós. Para manifestar aquilo que Ele tinha lá em cima. E nos deu a autoridade e poder para que isso acontecesse. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que você ficasse de pé, por favor. Coisa tremenda, Deus. Oh, Deus. Oh, Espírito maravilhoso. Feche os seus olhos. Obrigado. Louvado seja Pense Deus. comigo. Obrigado. Olha a Deus. Eu vou fazer a minha oração, mas eu quero que você fale com Deus aí agora. Fale com esse Deus. Até aqui me ajudou o Senhor. Mas eu sei que tem mais, eu quero mais. A sede e a fome de Deus, elas são saciadas, mas elas te levam a ter mais, Senhor. Porque você sabe que da onde vem tem mais. Ninguém vai no rio pegar água só uma vez. Você fez a sua casa perto do rio, você vai só uma vez pegar água, aí você esquece. Não, você sabe que tem um rio ali. Você pega água toda vez que você quer. Toda vez que você sente sede. Você sabe a região onde estão os bichos na mata, você passa sempre ali. É, meu Deus.
sabe que aqui, uma vez o apóstolo Paulo falando sobre alguém que tinha cometido pecado, falou: lançai esse irmão de fora, de dentro da nossa comunhão, para que ele experimente como lá fora, para que a sua alma seja salva naquele grande dia, mas o corpo vai crescer, para que ele valorize o valor da comunhão da igreja, para que ele entenda que quando nós nos reunimos aqui, não é para agradar pastores, não, para adorar a Deus, para Ele. Aleluia. Se você não tem motivo hoje, eu gostaria que você viesse e apresentasse. A gente vai estudando mais a vida, talvez. Faça um pouquinho de oração. Aleluia. Eita glória, aleluia. Ah, Deus. Eu sei que tudo pode, que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu creio assim, papai. Eu sei, Paizinho, que há dores em nossos corações. Aleluia. Eu sei, Senhor, que há dúvidas em nossas mentes. Mas eu sei que todas essas coisas, Pai, todas essas coisas são vencidas pelo Oh, glória! As armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus. Aleluia. Nós não lutamos uns contra os outros, Senhor. Nós lutamos contra nós mesmos, contra a carne. Lutamos papai. contra a nossa vontade, Senhor. É verdade. Lutamos, Paizinho, contra a incoerência que há em nós. Senhor, eu sei, Paizinho, e eu digo isso porque eu sei a tua palavra não me deixa. E eu sei que se o Senhor encontrar corações abertos hoje, Pai. Oh, glória! Eu creio. Aleluia. Eu digo isso ao Senhor, Paizinho, te agradecendo. E na palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, que o Senhor me dá o privilégio de ser instrumento de tuas mãos. Antes eu era treva, Senhor, mas hoje eu posso ser. E eu não sou filho de mim, mas vem do Senhor. Tira essa incoerência de nós. Nós queremos ser os seus filhos, então tira dos nossos lados. Pai, se necessário for, toque-nos com as braças vivas, Senhor. Eita glória! Se o problema não são os nossos lábios, toca as nossas mãos. Se são os nossos olhos, toca o Senhor. Sim, e se meu preciso for, vai se arranquemos para que não tenhamos. Oh, glória! Porque melhor é entrar, Senhor, sem uma mão e sem uma perna, do que não entrar. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Paizinho, se há alguma ação, Paizinho, diabólica, se há alguma influência demoníaca, se eu repreendo o teu nome. O nome que está acima de todo nome. O nome que venceu na carne, Senhor. Aleluia! Mas, Senhor, cura-nos, liberta-nos de nós Sim, mesmos. meu Pai! Oh, glória! Queremos ser casas, Senhor, para o Senhor, casas agradáveis. Sim, amado, da nossa Investimos no alma. nosso lar, assim como investimos Oh, em nossa educação, glória. Senhor. Queremos investir em nós mesmos para que sejamos lugares onde o Senhor deseja estar, Pai. Onde o Senhor se agrade. Queremos trazer um sorriso aos seus olhos, ao seu rosto, Pai. Sim, Um papai. sorriso aos seus lábios, Pai. Queremos ser agradáveis aos teus olhos, Senhor. Oh, glória! Consuma, Senhor, tudo que não provém de ti, de nós. Glória a Deus. No poder, Senhor, que é no teu nome. E pelo agir do teu Espírito Santo. Tu és tão doce, Espírito Santo. Meu Deus! Tu és Oh, tão maravilha. Tu és tão suave como uma vida. Eita, glória! Mas que o Senhor muda o nosso interior. Sim, meu Deus! Essa experiência. Está em nós, Pai, essa fé. Faz-nos lembrar do que nos dá esperança, Senhor. Olhe para nós com um olhar de misericórdia. Sim, papai! Você é a causa de não sermos confundidos. Muito obrigado, Senhor, por teu amor por nós. A gente nos faz pensar nesse. Mas eu não quero mais te perguntar, eu simplesmente quero aceitar, Senhor. Me ajude a caminhar nele, Pai, por mais um tempo, Senhor, e mais um tempo até que Jesus. Ajude-me, Senhor, a permanecer nesse caminho, ajude os meus irmãos. Pelo poder que há no teu nome, Senhor, e pela tua palavra, que é fiel e digna de toda confiança. Em nome de Jesus, manifeste aqueles que ainda não te viram, Senhor. Restaura, Senhor, aqueles que não têm mais esperança, que estão quebrados, traga a eles, Senhor, a esperança do Senhor.
Que eles se lembrem que há um Deus dos céus, que tem olhado por toda a humanidade, e que mesmo em meio às catástrofes não tem perdido o controle. Pensam que o Senhor perdeu o controle, mas tu estás vendo todas as coisas, Senhor. E sabendo disso, eu oro a Ti nesta noite, crendo,